Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é sobre o livro Fantástica Realidade. Estamos aqui com o pesquisador, ufólogo, escritor, professor Marcos Malvesi. Mas antes de falar com o nosso convidado e sobre este tema, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bom, gente, para começar o nosso assunto, eu queria falar sobre o livro do Marcos Malvesi, que é fantástico. Seres, realidade fantástica, né, Marcos? Exato. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Cris. Uma honra sempre estar contigo aqui no Enigmas. É um prazer estar de volta aqui. Fala um pouquinho sobre esse livro aqui, Marcos. Mostra aqui, ó, coloca aqui no peito e mostra para o nosso internauta. Seres, Fantástica Realidade. Esse aqui, Cris, e o pessoal para qual câmera que eu vou olhar? Aquela lá mesmo, né? Esse foi o meu segundo livro, né? A minha segunda obra. Como que ele surgiu, Seres, Fantástica Realidade? Desde muito jovem, desde que eu comecei a trabalhar como professor, né? Eu dei aula por muito tempo, eu já gostava de assuntos ligados à ufologia, como nós falamos na nossa última entrevista, e assuntos correlatos, espiritualidade, metafísica. Então eu dava sempre um jeito de trazer esse assunto no decorrer das minhas aulas. E você pesquisa esse assunto há muitos anos, né, Marcos? Há muitos anos. Eu pesquiso, na verdade, mesmo mais formalmente, desde os meus 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Olha que maravilha, né? Então foi um longo período de coletânea de experiências que me eram contadas pelas pessoas. Como eu dava muitas aulas, né? Eu dava muitas aulas, as pessoas, eu instigava esse assunto no meio das aulas, as pessoas me contavam experiências pessoais. Ah, então, gente, então, nesses anos de pesquisa, Marcos, qual é a experiência mais contundente, mais realista que você ouviu e que você pesquisou? Conta para o nosso internauta. Olha, entre os vários casos citados nesse livro, são todos verídicos, né? Eu apenas troquei o nome das pessoas por questão de acordo com elas mesmas. Algumas histórias me chamaram muita atenção, me arrepiaram quando eu vi, quando eu escrevi, e arrepiam até hoje. Com certeza, pelo menos a que você me contou é realmente... Pois é. Arrepiante Pois mesmo. é, um pouco antes do programa eu estava contando para a Cris e para a Kátia uma história interessantíssima que uma aluna me contou que ela viveu no ano de 1976. Foi o ano que o metrô foi inaugurado em São Paulo e um determinado dia ela estava voltando para casa à noite e ela notou que o vagão estava cheio, mas havia uma cadeira que estava vazia e ninguém sentava. E ela ficou encafifada com aquilo, ela pensou, bom, eu vou sentar. Quando ela chegou, da onde ela estava, ela via o assento vazio. Quando ela chegou naquela cadeira, ela viu que havia, na verdade, uma mulher sentada ali. Era uma mulher muito mal vestida, parecia uma mendiga, uma moradora de rua, com os olhos estatelados. E essa mulher começou a encarar essa moça. O nome dessa moça era Cristina. Ela começou a encarar a Cristina. E ela notou, a Cristina notou que além da mulher estar mal vestida, estar encarando, ela tinha uns traços estranhos, os dentes meio protrudentes, meio protuberantes, e um cabelo esquisito que parecia meio que artificial, mas era um ser humano. Chegou à estação onde a Cristina deveria descer, ela desceu, a mulher permaneceu no metrô. A Cristina foi a pé para casa a partir daquela estação. Em determinada esquina que ela passou, ela viu essa mesma mulher, com os mesmos trajes e olhando para ela de novo. E ela ficou meio assustada, porque ela disse, como que essa mulher já está aqui? Se eu desci do metrô agora, ela estava lá, é uma pessoa de idade, como que ela chegou tão rápido? A mulher não disse nada, só ficou olhando para ela. Ela continuou no caminho para a casa dela, Cristina, passou na próxima esquina onde ela teria que entrar, que era da rua dela. E a mulher estava lá de novo, essa mesma mulher. Essa moça, Cristina, quando ela me contava essa história, ela se arrepiava toda. E eu me arrepiando também. Com certeza, né? Aí essa mulher, ela viu essa mulher pela terceira vez, né, na segunda esquina que já era da rua dela, e a mulher levantou um dedo, parecia a mão toda retorcida, como se fosse uma garra, e disse para ela, eu sempre sou a última, mas dessa vez não sou mais a última. E a Cristina não soube entender o que ela quis dizer com isso. Ela só pensou, essa mulher é louca, eu vou passar reto e vou embora para casa.
A mulher, de repente, começou a se curvar na frente dela, como se estivesse passando mal. Mas ela se curvou tanto que ela se fechou como que uma bola. E a Cristina percebeu, horrorizada, que a mulher parecia que estava se transformando. Ela começou a passar por convulsões. E ela descrevia até que as cores se misturavam, as cores da roupa dela com as cores do cabelo dela. A mulher se transformou numa espécie de massa, uma coisa sem forma, uma mancha no espaço. E continuou fazendo isso até que desintegrou na frente E sua amiga desmaiou? Ela só não desmaiou porque ela estava com muito medo, ela queria ir logo para casa. Ela disse que ela ficou petrificada. Nossa. Ela não gritou, não viu ninguém na rua no momento, Nossa, correu para casa. Nossa, eu paralisava também, viu? Pois é, eu de ouvir a história, fiquei arrepiado. Eu fiquei imaginando, né, Pois é. essa história acontecer. E no teu ponto de vista de pesquisador, é um ser extraterrestre, intraterreno, ou é um ser espiritual, Marcos? Eu acho que esse caso, essa criatura que ela viu, é um ser interdimensional. Porque eu não sou especialista em contatos com seres espirituais, mas eu ouvi várias histórias. Mas me parece que os seres espirituais, eu pelo menos nunca vi um relato de um ser espiritual, de um espírito que fizesse isso. Que lidasse de forma dessa é a maneira. primeira vez. Pois Sinceramente, é a primeira vez. Agora, vamos contar mais um caso, que eu acho que esses casos são interessantíssimos, porque são testemunhos. E sabe por que os testemunhos são importantes? A Bíblia, por exemplo, Sim. é um livro de testemunhos, gente. Sim, exatamente. São seres humanos vivenciando uma situação e contando, relatando. Conta mais um caso para o nosso internauta. Exatamente. Esse, inclusive, era o objetivo desse livro, né? Eu contei histórias de uma maneira em prosa, mas histórias todas verídicas, né? Pedindo autorização para as pessoas para reproduzir. Um caso interessantíssimo é um dos contos que eu dei o título de O Sexto Convidado. O que acontece nesse caso do sexto convidado? Um colega meu de profissão, um professor também, ele aparece no livro como Marcelo, o nome dele é outro. Mas, enfim, certo. É um fictício. É fictício. Ele é narrado como Marcelo. Esse professor Marcelo estava interessado romanticamente numa professora da mesma escola, né? Ele se apaixonou por ela. E ela não gostava dele como colega, como amigo, não o via como de outra forma. Ele cozinhava muito bem. Toda vez que tinha festa na escola, era ele que cozinhava. Então ele resolveu dar um jantar na casa dele e convidar essa moça, essa professora. Certo. Só que como ele não queria dar uma bandeira muito grande, ele convidou outras pessoas também. Convidou outros colegas e até uma parente dele, uma prima, uma coisa assim. E o Marcelo me contou o que aconteceu nessa noite. Eu não estava, ele me contou. Bom, chegaram as pessoas, em determinado momento ele saiu para comprar alguma coisa no supermercado que tinha faltado. A empregada disse que estava faltando. E conversando com a empregada pelo celular, ela disse, o senhor disse que vinha 5 pessoas além do senhor, mas vieram 6. Tem 6 pessoas aqui, espero que a comida seja suficiente. Ele falou, não, como tem 6 pessoas? Eu convidei apenas 5. Não, mas tem 6 pessoas aqui. Bom, ele pensou, alguém levou um parente, claro, amigo, levou um colega, né? Um colega. E ele perguntou para a empregada que estava falando com ele, se a professora por quem ele estava apaixonado tinha ido. Ah, sim, ela está aqui também. Muito bem. Ele voltou para casa com a comida que tinha faltado, cumprimentou todos os colegas, os amigos, inclusive aquela professora, e realmente havia um homem ali que ele não tinha convidado, que ele não conhecia. Que situação, hein, Marcos? Pois é, e todos conversavam com ele, mas ele acabou percebendo que nenhum deles conhecia aquele homem. Conversavam porque ele era amigável, ele era muito gentil, um pensava que ele fosse amigo do outro, então ninguém o conhecia. Em determinado momento, já durante o jantar, eles estavam em volta de uma mesa e ele percebeu que esse homem olhava para ele, olhava muito para ele fixamente. E quando ele descobriu que nenhum dos outros o conhecia, ele resolveu perguntar abertamente. Ele falou, quem é você? Quem o trouxe? O Marcelo me contando essa história. No mesmo momento que ele disse isso, quando ele perguntou, quem é você? O homem disse a ele assim, você sabe quem eu sou, você me chamou. E o Marcelo me contou, também é outra história de arrepiar, mas é verídica. O Marcelo me contou que naquele momento tudo foi ficando escuro em volta desse homem. Ele não via os outros convidados e não via mais o ambiente da casa dele. Ele via só o rosto desse homem. E o rosto do homem começou a mudar. De novo, a coisa parece mudança de forma, só que não foi assustador como naquele primeiro caso. O rosto desse homem mudou. Ele não via mais aquele homem que tinha uma aparência jovem, ele viu um homem barbudo. Depois ele viu uma mulher com olhos oblíquos, como se fosse oriental. Depois ele viu o rosto de um índio e viu algumas outras faces que lembravam deuses míticos, mas tudo muito rápido. Nesse mesmo momento ele se lembrou de uma situação que tinha acontecido com ele alguns dias atrás, que ele estava voltando para casa de carro à noite, parou num cruzamento
E ele percebeu algumas pessoas estranhas, uns homens estranhos vindo na direção dele, e ele pensou, eu vou ser assaltado. O Marcelo pensou isso, ele lembrando o que tinha acontecido antes. Naquele momento ele pensou, eu vou ser assaltado. Aí ele não era ligado a nenhuma questão espiritual, nada. Aí o Marcelo disse assim, Marcelo me contou o que disse, pensou no carro. Se você existe, faça alguma coisa, me proteja. Se tem alguém aí me ouvindo, me proteja. Não posso ser assaltado, estou com medo. E de repente o farol mudou, ele acelerou o carro. Se os homens eram assaltantes, ele não ficou sabendo. Depois disso, no dia do jantar, quando esse homem falou desse jeito com ele, ele lembrou. Ele falou, será que alguma coisa está se manifestando aqui? Acabou o jantar, o desconhecido continuou até o fim da noite. Quando foi a hora de todos se despedirem, né, a professora que ele gostava, os colegas, todos, ele olhou ao redor, o homem não estava mais. Então era só ele que estava vendo o homem? Ele teve a impressão que todos viram, até aquele momento, porque conversavam com ele. Mas na hora de se despedir, ninguém estranhou que o homem não estava mais lá. Olha que interessante, hein, gente? É como se a pessoa entrasse num outro padrão de onda e enxergasse esse outro padrão, né, Marcos? Sim, sim. É como se ele tivesse visto um ser, talvez de outra dimensão, talvez um ser espiritual, de um nível elevado superior ao nosso, e que tivesse criado a ilusão de que os outros também o viam, porque ele viu outros conversando com esse homem. Mas na hora de ir embora, ele percebeu que não, ninguém estranhou que o homem não estava mais lá. Olha, gente, a gente vai agora... Assunto é interessante, né? Demais. A gente vai para um rápido intervalo e volta aí com Cátia de Gaia. Eu queria mostrar aqui, antes de encerrar, esse livro aqui do Marcos, que ele já veio falar. E a Cátia vai falar de um outro livro do Marcos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Cátia de Gaia. Voltamos e uma mensagem. A inspiração para criar é espiritual. É um contato do ser humano com o todo. As ideias verdadeiramente criativas e produtivas existem e nos acolhem. Não somos necessariamente aqueles que temos as ideias, mas elas que nos têm. Essa premissa, ela é constante e enfatizada no livro deste nosso convidado. Mas antes de falar com ele sobre o próximo livro, vamos falar da Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E para vocês também, um apoio que nós temos é da Casa Shiva. Conheça, que é o www.casachiva.com.br. E depois dos meus atropelos, Marcos, tudo bem? Tudo bom, Cátia? Prazer Que a gente fica esperando aqui, não é tudo que a gente decora, né? Mas tudo bem. E nós vamos falar desse seu novo livro. Certo. Aliás, é o seu primeiro livro, na verdade, né? Exatamente. Esse que você mencionou agora, Cátia, é o God of Beauty and Other Stories, é o meu primeiro livro. E, além de tudo, ele foi publicado na Inglaterra, em 1997. E ele não tem tradução ainda para o Brasil. Ele foi aceito por uma editora inglesa, ele teve uma boa repercussão na Europa na época, até 2001. Sim. Né? Quando, infelizmente, por questões financeiras, administrativas, a editora fechou. Mas eles foram bastante abertos, era uma editora bastante aberta para autores estrangeiros. Né? Bem, ele fala de contos. Exato. Não lendas, contos. Não. São contos baseados, dois deles são contos de ficção científica, Certo. baseado em pesquisas que eu já fazia na época, e as outras histórias são baseadas em contos mitológicos, como, por exemplo, a história de Jazão e o Velo de Ouro. Ai, conta pra mim. Jazão e o Velo de Ouro é uma história, segundo a mitologia de Jazão e o Velo de Ouro, o Jazão vai visitar um reino perto da Grécia, e o rei fica com medo da presença dele ali e resolve encarregá-lo de uma missão. E essa missão que o Jazão tem que seguir é encontrar um animal que se chama, que é um velocínio, uma espécie de carneiro, que o pelo dele todo é de ouro, um velocínio de ouro, a lã de ouro, né? Sim. E o rei envia o Jazão nessa aventura porque acha que o animal não existe e que o Jazão nunca vai encontrar, portanto nunca vai voltar e ameaçar o seu poder como monarca. Porém, a versão que eu apresento é um pouquinho diferente, eu vou um pouco mais fundo,
Eu estudei muito essa história de como ela surgiu, a história do Jazão e o Velo de Ouro. E eu a narro em inglês, né? Todas as histórias são em inglês. O que acontece é que o motivo verdadeiro pelo qual o rei, no caso o rei Pélias, enviou o Jazão em busca desse animal mitológico, que ele acreditava que não existia, o Velocino de Ouro, é que o rei, ao mesmo tempo, sentiu que o Jazão poderia sim ser uma ameaça ao poder dele de monarca, sim, mas o rei Pélias sentiu uma atração física muito grande por ele, pelo Jazão. Certo. E o rei pensava, essa minha atração física por ele, pelo Jazão pode ser a minha desgraça aqui. Eu vou acabar me tornando vulnerável e esse homem vai perceber isso, vai se aproveitar de mim, tomar meu poder, talvez até me matar. Então ele despacha o Jazão nessa missão, atrás do animal mítico, só que ele não para, a atração que ele sente pelo Jazão não diminui. Ele continua pensando, o que será que está acontecendo? Onde que esse moço está indo? Como será que ele está se dando essa viagem? Certo. E a questão inconsciente da mitologia em si fala exatamente disso. Ele foi atrás de uma coisa que também para ele era difícil, que é isso que você quis passar. Exatamente. Mandou para uma missão e que para ele também era difícil. Para ele também era difícil, mas ele aceitou o desafio. Certo. Né? E na jornada em busca desse Velocino de Ouro, o Jazão conhece, através de um sonho premonitório, um outro rei que diz a ele que vai lhe revelar o segredo de como encontrar o animal de ouro, o Velocino de Ouro. E o Jazão pergunta, como? Qual é esse segredo? Qual é o caminho que eu tenho que passar? E o rei fala, o caminho é através do seu coração. Olha que Consulte o seu coração que você vai encontrar esse Velocino de Ouro. Quer dizer, o que eu sentia na época, o que eu sinto hoje, eu acho que muita gente passa por isso, todos nós vamos atrás de algum Velocino de Ouro, uma hora ou outra. Fato. Né? E a gente pode seguir um caminho errado quando o caminho mais próximo é por dentro da gente mesmo, a nossa consciência. Como nós falamos um pouco na última vez que eu estive aqui da consciência, do desenvolvimento da consciência. Então esse Velocino de Ouro existe para todo mundo. Para mim ele pode ser um objeto, para você é outro, mas ele existe. Só que o caminho mais fácil e mais correto é através da gente mesmo. Você acredita que a ficção, todo escritor que escreve uma ficção, tem um fundo de verdade? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que toda ficção, vamos dizer assim, vamos falar da ficção boa, né? Sim, aquela ficção claro, que retrata uma coisa da sociedade, ou que retrata um convívio entre um casal, entre duas pessoas, ou entre uma família. São histórias fictícias, mas são todas baseadas em fato. Então eu acho que todo escritor bom, quando o escritor ele se propõe a escrever uma coisa que ele acredita realmente, que ele viu, ou que ele sabe que existe, a história é fictícia apenas na aparência. No fundo, eu acho que ela existe latente, de forma latente em algum lugar. Né? A ficção científica, por exemplo, né? Para a gente ser mais claro. Sim. Quantas séries de ficção científica antigas dos anos 60, 70, quantos livros de ficção científica descrevem tecnologias que hoje existem? É verdade. Eu era fã, por exemplo, daquela série Jornada nas Estrelas dos anos 60. Capitão Kirk. Não era? Quem não era? O Sr. Spock. O Spock era o meu ídolo, né? Sim. E aquela série mostrava a bordo da nave Enterprise, eu lembro muito bem disso, um aparelhinho de forma quadrada que seria, nos anos 90, o disquete. Além do que, eles mostram também um sistema que é a nossa internet hoje. Sem falar no teletransporte. Sim, que nós estamos esperando. Estamos esperando e eu acho que já existe. Pelo menos, latentemente existe o teletransporte. Né? Outro exemplo muito interessante, aquela série Viagem ao Fundo do Mar também. Fantástica. Fantástica. Tinha episódios mais bem elaborados, outros talvez não tão elaborados, mas alguns muito bons. Por exemplo, tem um determinado episódio que o almirante Nelson, que é o comandante do submarino civil, ele vai se encontrar com um grupo de autoridades do governo em Washington. Ele leva uma mala. Quando ele entra nessa sala, isso em 1965 esse filme foi feito. A pessoa que o recebe diz, você trouxe o seu computador portátil? Ah, sim, está aqui. E o que era isso? É um laptop. Não é? Em 1965. Nós nem sonhávamos. Não, nem computador porque pessoal só da existia. Televisão, né? Era tão recente. Era tão recente, não existia nem computador portátil, PC, nas casas das pessoas. E aquela série de 1965 está lá mostrando um laptop na mala de um militar. Bem, eu quero fazer um apanhado deste outro livro. Aí você conta 5 contos. Você contou do Jazão. Isso. E quais são os outros? Olha, um outro conto muito interessante é sobre uma alquimista. Eu fiz questão de colocar uma mulher como alquimista. Né? Isso é interessante. Vamos lá. Uma mulher alquimista. Essa mulher é procurada por uma cliente, uma jovem chinesa,
E essa jovem diz que ela não está interessada em ouro, em transmutar chumbo em ouro, nada disso. O que ela quer é que essa mulher crie um ser humano no laboratório. Ela quer que ela crie um homem perfeito. Nossa. Eu baseei essa história na lenda do homúnculo, no mito do homúnculo, que é um homem criado em laboratório, pequeno, mas com todas as feições humanas, por alquimistas. No conto que se chama Transformation, que é transformação, né? Essa mulher alquimista fica muito brava com a jovem e fala: você pensa que eu estou aqui para perder meu tempo? Você vem com essas brincadeiras? Eu sou uma cientista antes de mais nada. A alquimia é uma espécie, a alquimia é a mãe de toda a ciência. Eu não posso criar um ser humano. E após conversar com a menina, resumindo o conto, né? Esse eu vou contar o final porque não vai estragar. A menina vai embora decepcionada porque a mulher não vai criar o homem que ela gostaria, não vai criar um ser humano no laboratório. A cliente vai embora. O final da história nós vemos essa mulher alquimista sozinha no laboratório dela. Ela desce até o porão do laboratório. Ela abre uma espécie de baú de vidro, que parece um aquário. E eu vou descrevendo a emoção que ela tem ao ver aquilo que está no baú. Ela faz um corte na própria mão e começa a despejar sangue lá dentro. E a forma que está lá dentro começa a se contorcer, a mudar de forma e adquirir um aspecto humano. Ou seja, o que dá a entender é que essa mulher estava criando um ser humano. Já estava ali. Já estava. Mas ela não queria divulgar isso, pelo menos naquele momento. É verdade. E quantas alquimias não fazemos no dia a dia, não é mesmo? No dia a dia, o tempo todo. Bem, né? para as pessoas adquirirem seus livros, você pode passar seus contatos, por favor? Com certeza. Se alguém estiver interessado nesse primeiro livro que é publicado, ele só existe disponível em inglês no momento, eu ainda não traduzi, pretendo traduzir para lançar no Brasil. Sei que você está em tratativas aí, né? Exatamente. Talvez lançar em e-book no Brasil. Perfeito. Né? Mas quem quiser adquirir o livro em inglês, ou quem quiser adquirir esse primeiro livro que nós apresentamos antes, Os Seres, Fantástica Realidade, ou até mesmo o Força Estranha, que é né? maravilhoso, gente. Legal, que nós falamos dele na nossa primeira entrevista. É verdade. Né? Eu vou deixar o meu e-mail, pode entrar em contato comigo. No caso do Força Estranha, também vocês podem, o internauta pode localizar em livrarias também. Perfeito, né? Tá? O acesso tranquilo. Tranquilo. Mas quem quiser diretamente comigo, né? É marcos.malvese@gmail.com, ou pode entrar em contato por telefone 99806-6513. Perfeito, tá aí no GC para vocês. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso convidado. Estamos de volta, Problema Enigmas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas no próximo programa, novos convidados e novos temas interessantes como o de hoje. E te convidamos para uma viagem ao Egito Clássico. Nós sairemos no dia 18 de novembro de 2013 com a Batur. Você quer ir conosco? Então entre em contato através do site www.abatur.com.br. E o telefone, Cris? É 011-3258-1100. E lá vocês vão conhecer um pouco dessa força estranha que nos leva a buscar. Né, Kátia H? Então, a gente convida você para essa jornada. O Marcos talvez vá conosco, né, Marcos? Opa! Então, Marcos, gratidão pela tua presença. Gratidão. Eu que agradeço novamente, Cris. Gratidão. Volte sempre. Voltarei. O Marcos já é remido da casa. Até o próximo Enigma, gente.